Boa noite, tudo bem com vocês? Mesmo que nem tudo tenha sido tão bem durante a semana, eu estou muito feliz em saber que você decidiu estar conosco nesse início de noite aqui em São Paulo. Se você já esteve entre nós antes, que bom revê-lo. Se você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E também aproveito para saudar você, telespectador da TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, é sempre bom estar junto com vocês aqui entre nós. Bem, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos, semana após semana, viver uma experiência real com Deus. Estamos nos aproximando, queridos, do final da série Morte e Vida. Durante as últimas semanas nós temos analisado a experiência ali de pessoas normais, pessoas simples, pessoas como você e eu, que de certa forma eram vistas como mortas pela sociedade dos seus dias. Pessoas que foram completamente transformadas. Vimos casos diferentes, distintos, algumas fisicamente, outras mentalmente, espiritualmente, através de um encontro especial com a fonte de vida. Cada uma dessas pessoas vivia uma vida de rejeição. Excluídas, abandonadas, rejeitadas, eram praticamente ali invisíveis aos olhos da sociedade ao seu redor. E eles não tinham e não teriam a menor chance, e alguns sequer esperança de uma vida diferente, de uma vida melhor. Como consequência, já mencionei isso a vocês e repito, deixaram de viver. Eram pessoas que apenas existiam. E assim permaneceriam, não fosse o encontro que cada um deles teve. O encontro que os levou de uma situação de alienação, tristeza, a uma situação de alegria, uma situação de ter uma vida transformada, da morte à vida. E nessa série nós já vimos a formidável transformação que aconteceu na vida de um cego chamado Bartimeu. Também estudamos a experiência de um paralítico em Cafarnaum, com seus 4 amigos. Vimos também a experiência daquela mulher que morava em Samaria. E hoje nós vamos ver um outro encontro, um encontro diferente, mas com os resultados também extraordinários. Em realidade, o relato de hoje é dividido em 2 experiências distintas que aconteceram praticamente ao mesmo tempo. Mas em ambos os casos, a solução foi a mesma. Só que antes de entrar no relato propriamente dito, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já tentou andar com os olhos vendados? Já tentaram? Sem enxergar nada? Tem situações que por brincadeira você tapa os olhos e alguém vai orientando, né? E eu já tive experiência assim, algumas brincadeiras, com a minha esposa me orientando e eu com o olho fechado. O resultado não foi tão positivo, porque nem sempre a gente entende o que a pessoa está dizendo. Semanas atrás, tivemos um problema onde eu moro, acabou a luz, em virtude das fortes chuvas, e infelizmente o gerador pifou, então não tinha como subir, a não ser pela escada de serviço. E a escada de serviço do prédio não tem janelas, um breu total. E é uma sensação esquisita você tentar subir escadas. Obviamente você usa ali o celular para poder enxergar alguma coisinha, mas a sensação de estar no escuro completo, que você não enxerga absolutamente nada, e você vai ali tentando encontrar os degraus, o corrimão, e com curvas, é algo não tão agradável, sem enxergar. Não ver. Queridos, em certo sentido, cada um de nós somos cegos. Só que a nossa cegueira, ela não é relacionada somente com a condição dos olhos. A nossa cegueira, e aqui quando eu digo que nós não enxergamos, são situações relacionadas com o futuro. Não há como você ver. Nós não temos como enxergar de maneira clara o futuro. E esse é um estado que todos nós passamos sem exceção. Tanto o rico quanto o pobre, tanto aquele que é educado, aquele que é ignorante. Isso extrapola a sua formação familiar, a cor da sua pele. Não importa que religião você tem, todos nós estamos dentro da mesma condição
nós não enxergamos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida no futuro. O que vai acontecer com os nossos filhos, não sabemos. Nossos relacionamentos, nosso casamento, nosso emprego, não sabemos. E aqui nós nos deparamos com os maiores temores que nós temos como seres humanos. A incompreensão, solidão, quem sabe uma doença sem cura, uma perda que é inevitável, morte. Eu pergunto a você, o que podemos fazer em situações em que nos sentimos sem esperança? O que fazer em situações que o desespero vem a nós? E nessas histórias, 2 histórias de hoje, nós podemos encontrar pelo menos, queridos, 3 princípios que eu gostaria de compartilhar com vocês. 3 princípios básicos que nos ajudam a superar crises assim, situações de desespero. Nós encontramos esse relato no 2º livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo Marcos. Mais precisamente no capítulo 5, a partir do verso 21, e eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura dos primeiros versos desse relato, que é a partir do verso 21. Você pode acompanhar no telão. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Que relato é esse? 2 situações de desespero. Um pai vendo sua filha perdendo a vida, e uma mulher sem esperança alguma, em virtude da doença que ela possuía. E aqui nós encontramos, queridos, o primeiro princípio. E o primeiro princípio é simples. O que fazer em momentos de desespero? Aproxime-se de Deus. Foi isso que Jairo e aquela mulher, que não sabemos o seu nome, fizeram. No momento de maior desespero da vida de ambos, eles foram a Cristo. Só que isso, queridos, não foi tão simples assim. Porque ambos, tanto Jairo quanto essa mulher, eles carregavam uma bagagem extra, que de certa forma era uma barreira para que eles pudessem se aproximar de Jesus. O texto que nós acabamos de ler diz que Jairo era um dos principais da sinagoga. E isso não significa muito para nós hoje, não. O que é isso? Só que nos tempos de Jesus carregava um significado profundo. A sinagoga era um centro de ensino religioso, um centro de ensino social, um centro comunitário, um centro educacional ali entre os judeus nos tempos de Cristo. Em outras palavras, Jairo era um líder espiritual. Ele era um líder social, um líder ali comunitário. Jairo era um tipo de um pastor, professor, vereador, uma coisa assim. Um cidadão que era visto ali pelas pessoas como uma pessoa exemplar, uma pessoa que era reconhecida e respeitada ali pelos seus contemporâneos, pelos seus amigos. Do ponto de vista humano, Jairo tinha tudo aquilo que nós precisamos para viver bem. Ele possuía segurança, respeito da comunidade, certamente exerceria sua função e ia ter uma vida, quem sabe, uma boa aposentadoria, não sei, viver bem com a sua família. Só que Jairo estava pronto, queridos, para trocar tudo aquilo que ele possuía, tudo, por uma solução, para um terrível problema que ele estava enfrentando.
sua filha estava doente. Só que a filha não estava com um resfriadinho qualquer. Nós que somos pais, quando sabemos que nossos filhos adoecem, a gente sente algo que aperta o nosso coração. Essa semana eu estive a semana inteira fora e recebi um telefonema da minha esposa dizendo que a Gabi, a pequenininha, não estava bem, com febre. Isso traz uma angústia para a gente, né? E a cada dia ligando, como é que ela está? Graças a Deus está bem. Só que a situação de Jairo era diferente, não era simplesmente algo que com um pouquinho de antibiótico a situação melhorava. Não. A filha de Jairo, queridos, segundo aquilo que nós lemos, estava à beira da morte. Jairo já havia entendido a situação e ele já tinha percebido que não teria solução. E naquele momento, ele simplesmente não conseguia ver. O que eu acabei mencionando a vocês. Jairo estava andando por essa escada, sem luz, sem janela, apenas tateando sem enxergar. Ele não sabia qual seria o resultado de tudo aquilo. Ele não entendia o que estava passando. Só que isso não fez com que ele ficasse paralisado. Jairo buscava desesperadamente um meio de salvar sua filha. Um meio para que ela pudesse mudar de uma situação que ele já estava convicto que aconteceria, a mudança da morte para a vida. E após ali tentar todas as possibilidades humanas que qualquer pai busca, e eu tenho certeza que Jairo tentou de tudo, ele finalmente toma a decisão de ir até Jesus Cristo. Só que para Jairo não importava mais o status religioso que ele possuía. Ele não estava mais preocupado sobre o que as pessoas iam pensar da sua decisão de ir até aquele homem que dizia ser o Filho de Deus. Ele se aproximou de Jesus, acabamos de ler. E não apenas isso. Ele então cai ali aos pés de Jesus Cristo. Ele se joga diante de Jesus Cristo. E implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Queridos, prestem atenção. Jairo não estava barganhando com Jesus. Jairo não estava negociando com Jesus. Jairo não estava naquele momento dando desculpas para Jesus. Ele não estava ali fingindo diante de Jesus. Jairo estava rogando a Cristo por ajuda, clamando. O texto diz que insistentemente ele rogou: Senhor, tem misericórdia, põe tua mão sobre minha filha para que ela viva. Talvez ali logo depois que o Jairo fez o pedido, quem sabe, não sei, ele tenha se arrependido, não sei. Talvez pela mente de Jairo foram algumas ideias. E se ele for apenas um homem qualquer? Eu acabei de pedir para ele, impossível. Mas se ele for algo mais do que um simples homem, que direito tenho eu de fazer esse tipo de pedido para ele? Quem sou eu para pedir a um homem especial como ele algo assim? E queridos, grande parte das vezes nós não temos coisa alguma para oferecer a Deus. E obviamente não se compara com aquilo que muitas vezes nós precisamos dele. Eu pergunto a vocês, o que um pai pode oferecer em troca da vida da sua filha? Jairo não podia ver o futuro, só que Jesus conhecia o futuro. E como ele, Cristo, ama ver um coração sincero, o texto bíblico diz que Jesus foi com ele. Jesus aceitou o convite. Jairo lança: Senhor, põe tua mão sobre minha filha. E Jesus diz: tá bem. Qual é o caminho? Já imaginaram isso? Um homem que Cristo nunca havia visto se lança diante dele. Em uma frase diz: minha filha está morrendo, por favor me acompanha, coloca a tua mão sobre ela. E Cristo olha e diz: eu vou, me mostra o caminho.
Só que Jesus não foi sozinho. E esse era o problema. Diz a Bíblia que uma grande multidão ali o seguia, comprimindo. É mais ou menos como saída de grandes eventos. E aqueles que já participaram de grandes eventos sabem o que eu estou falando. Quando você está ali junto com milhares de pessoas, quando você está saindo, dificilmente você consegue caminhar. Uma multidão ao lado de Jesus. Por quê? Porque Cristo já havia realizado alguns milagres e as pessoas iam a Ele na busca de solução para as suas dificuldades. Não sabemos quantas pessoas, mas podemos imaginar que centenas, se não milhares de pessoas estavam ao redor de Jesus. E lá iam eles em direção à casa de Jairo. E nós podemos imaginar quais eram os pensamentos que iam pela cabeça daquele homem. Imaginem vocês, como é que você consegue caminhar com a multidão ao seu lado? Devagarinho. E quem sabe ele pensava, escuta, Jesus tem que ir mais rápido. Meu filho está morrendo. Como é que a gente faz para tirar esse povo do caminho? Jairo começou a ficar impaciente, queridos, com a situação. A multidão ali apertava Jesus de todos os lados e ele simplesmente não conseguia avançar. E para piorar a situação, aparentemente Jesus não tinha pressa nenhuma. Repetidas vezes no caminho, Cristo parava e dava atenção às pessoas. Aliviava um coração que sofria, quem sabe ali confortando uma pessoa que estava em desespero. E durante aquele trajeto, queridos, entra em cena um segundo encontro. No momento do desespero daquele pai, Cristo, parando, o segundo personagem aparece. Diz o texto bíblico, chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. E que triste situação dessa mulher. Ela havia buscado ali auxílio com todos os médicos que ela conhecia. O texto bíblico diz que ela gastou tudo o que tinha. Melhorar? Nada. Só piorou. Seu estado de saúde era cada vez pior. E aqui, queridos, nós vemos o quadro da condição humana. Muitas vezes nós olhamos o ser humano e imaginamos que melhoramos a situação. Mas através da história nós vemos que em diversas áreas da nossa existência como raça, pioramos em vez de melhorar. E aquele momento, aquela situação, essa mulher vivia exatamente isso, uma deterioração da sua vida. Uma hemorragia, o sangue não parava de correr, e a sua condição, queridos, seria triste para qualquer mulher, em qualquer época, mas para uma judia, nada podia ser pior, porque isso afetava a sua vida como um todo. Isso afetava a sua vida sexual, porque ela não podia ter uma vida íntima com homem algum. Sua vida maternal, ela não podia ter filhos. Afetava a sua vida doméstica, porque tudo que ela tocava, segundo a lei mosaica, era considerado impuro. Afetava a vida espiritual daquela mulher, ela não podia entrar no templo. Afetava a vida social dela, ela era rejeitada pelas pessoas, aqueles que sabiam que ela vivia com constante hemorragia. Afetava a vida financeira, ela perdeu tudo na busca de uma solução. E obviamente afetava a sua vida física, porque ela estava ali também a ponto de morrer. Só que ela, como Jairo, ela tinha ouvido falar sobre Jesus. E da mesma forma ela decide se aproximar dele, mas de uma maneira diferente. Cristo estava a caminho da casa de Jairo, o homem ali mais importante daquela comunidade, o líder da sinagoga. Que chance, ela imagina, que chance teria eu de me aproximar de Cristo, para que Ele pudesse me ver. Só que ela tinha uma última esperança no coração. Ela sabia, Jesus não vai parar para mim. Mas ela pensava dentro do seu coração, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Só que essa foi uma decisão arriscada para aquela mulher, porque para tocar em Jesus, antes ela tinha que passar pelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, pela multidão. O mesmo problema que Jairo enfrentava, aquela mulher enfrentava naquele momento, a multidão, as pessoas ao redor de Jesus.
E quem sabe ela pensa, e se alguém me reconhece? Mas eu pergunto a você, que escolha ela tinha? Ela não tinha nada a perder, mas ela também não tinha nada para oferecer. Ela tinha a convicção de que Jesus podia, e a esperança de que Ele faria algo por ela. E ela pensava, se eu tão somente conseguir tocar ali na veste, no manto de Jesus. E aqui, queridos, nós encontramos o segundo princípio. Primeiro, recapitulando, precisamos nos aproximar de Deus, e ambos fizeram isso. E o segundo princípio é fundamental. Creia que Ele tem a solução. Creia que Deus tem a solução para o seu problema. E ela fez algo. Ela se recusou a continuar daquela forma. E a cura, queridos, a transformação, a mudança em nossa vida ocorre quando nós fazemos algo com fé. E ela acreditava que a sua vida podia ser transformada por Jesus. E aqui, queridos, é importante destacar algo que eu gostaria que você ouvisse com atenção. O auxílio de Deus a nós, o auxílio divino, sempre está à nossa disposição. Mas somente é dado àqueles que buscam em fé. A cura daquela mulher não começou com um toque. A cura começou com a atitude que ela desenvolveu em sua mente, uma atitude de fé. Nós não temos muito que fazer, mas precisamos fazer algo. Nós precisamos fazer algo. Um dos mais extraordinários textos do Antigo Testamento, nós encontramos aquela maravilhosa promessa de Deus, que eu nunca me canso de repetir, quantas vezes cito aqui, e mais uma vez quero deixar com vocês. Deus diz, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, diz Deus, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E o próprio Jesus Cristo, certa vez, Ele afirmou, por isso eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Interessante que o próprio Jesus Cristo, Ele continua logo na sequência dizendo o seguinte, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Portanto, queridos, espero que você tenha entendido bem. Há algo que nós precisamos fazer. Pastor, eu tenho um problema na minha vida. Há algo que você precisa fazer. Confesse, ligue, ore, ensine, vá, doe, escreva, não sei, peça perdão, faça algo que demonstre sua fé. E Deus atuará. Deus fará a sua parte. Repetidas vezes na palavra de Deus nós encontramos situações em que algo foi requerido de alguém para que Deus pudesse atuar. Me recordo da linda experiência de quando Deus pergunta a Moisés, Moisés, o que você tem na sua mão? Para Moisés era um pedaço de madeira, um cajado. E quantas coisas maravilhosas Moisés fez com aquele cajado, porque ele teve fé em Deus. Me recordo também da experiência maravilhosa de um jovem que tinha um gigante diante de si. O que fazer? E Davi, ao ir em direção a Golias, antes, passa por um riacho e pega 5 pedrinhas. Algo ele fez. E aquele garoto, quando Cristo tinha aquela multidão de pessoas para alimentar, ele tinha algo em suas mãos e ele fez algo, ofereceu a Cristo. Aqueles pães e os peixinhos, algo ele fez. Queridos, nunca se esqueçam disso. Para que Deus possa atuar em nossa vida por fé, há algo que precisamos fazer. E naquele momento, essa mulher fez tudo o que ela pôde para se aproximar de Jesus.
Ela fez tudo o que ela pôde. Ela está à distância ideal para tocá-lo. Só que a multidão ali não permitia. Ela se sentia, obviamente, imagine você, alguém com hemorragia por 12 anos. Provavelmente anêmica, fraca, sem força física. E para lutar contra todos, para poder cumprir ali seu sonho, seu desejo, chegar perto de Jesus. E de repente ela percebe a sua chance. Talvez a primeira e única oportunidade estava ali diante dela. Cristo, de certa forma, começa a passar uma distância que ela percebe que é possível. E ela se joga no meio das pessoas. Quando vê Jesus passando, e com a pontinha ali dos seus dedos, ela praticamente de relance, ela consegue tocar na orla do manto da veste de Jesus Cristo. E naquele único toque, estava concentrada toda a sua fé. Naquele único toque, estava concentrada toda a esperança daquela mulher de viver a transformação da morte para a vida. E para sua surpresa, eu fico imaginando a absoluta alegria. Aquela mulher percebeu que no exato momento do toque, algo aconteceu com ela. Aparentemente a fraqueza e a doença deram lugar ali para a força física, para o vigor que ela não sentia por mais de uma década. E naquele momento, cheia de gratidão, porque ela sentiu que algo aconteceu, ela tenta rapidamente sair ali, por entre a multidão. Só que quando Jesus é tocado, ele para. O relato bíblico diz que, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Uau! Aquela pergunta foi meio estranha, né? Jesus estava ali sendo, queridos, comprimido, apertado, levado de um lado por outro, ali por aquela multidão de pessoas, a cada instante. E aparentemente Jesus Cristo, ele podia distinguir o toque da fé daquele contato casual que ele estava tendo com aquela multidão. E aí Pedro, um dos discípulos de Jesus Cristo, você não conhece? Estou te apresentando, Pedro, muito prazer. Tinha uma língua desse tamanho. E como é que ele ia se aguentar? E ele diz mais ou menos o seguinte para Jesus: escuta, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas na versão do pastor Kleber é o seguinte: está louco, Jesus? Está todo mundo aí te encostando cada segundo e você pergunta quem tocou em mim? Eu queria que você levasse algo para casa nesse momento, queridos. Uma coisa é tocar em Jesus com fé, outra coisa é esbarrar em Jesus. Aquela multidão estava esbarrando em Jesus de maneira simples, de maneira normal, esbarrando em Cristo. Mas aquela mulher tocou em Cristo com fé. E era difícil descrever se Jesus estava zangado ou maravilhado ali com o que acabara de acontecer. Porque olhando para ela, e Jesus obviamente sabia quem foi, Jesus insistiu em saber quem tinha tocado nele. Porque Jesus, ele queria dirigir para aquela mulher palavras de conforto e dar a ela a segurança do que de fato havia acontecido. Quando essa mulher tocou em Jesus, queridos, duas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, aparentemente Jesus curou sem estar ciente disso. Ele passava, alguém o tocou e a pessoa foi curada. Só que Cristo também queria deixar bem claro a eles que a questão daquela cura não foi porque alguém tocou nele.
Porque se assim fosse, as pessoas depois iam ficar só querendo encostar em Jesus o tempo inteiro. Ele se dirige para a mulher, e o segundo ponto importante: Cristo a chama de filha. O texto bíblico diz: filha, a sua fé a curou. Cristo não diz: filha, foi porque você encostou aqui que você foi curada. Não. Filha, a sua fé a curou. Que coisa maravilhosa, ele diz na sequência: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu fico imaginando o olhar de Cristo, o sorriso nos seus lábios ao dizer isso para essa mulher: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e não sofre mais. Queridos, em nenhuma outra parte da Bíblia Jesus chama uma mulher de filha. Ela foi ali aceita, ela foi curada, ela foi transformada por uma simples razão: ela teve fé em Deus. Não foi o simples contato com o manto de Cristo que curou aquela mulher, e sim a fé que ela tinha no poder divino de Jesus Cristo. Foi isso que operou a transformação. E queridos, ouçam bem, da mesma forma ocorre com a nossa vida, e principalmente com a nossa vida espiritual. Porque uma vida religiosa desprovida de fé é inútil. Acho que eu vou repetir para você lembrar disso sempre. Uma vida religiosa desprovida de fé é inútil. Porque práticas exteriores sem uma real experiência com Deus são sem significado. E conhecimento real do propósito de Deus para a nossa vida é essencial. Entender o que Deus tem em mente para você. E é por isso que em nossa comunidade aqui na Nova Semente nós temos a preocupação de sempre lembrarmos, semana após semana, 3 dias, 3 horários distintos, estamos aqui oferecendo a vocês a oportunidade de estudar mais e mais o manual de vida, o sonho, o plano de Deus a vocês. Programa começo às terças-feiras, às quartas às 19h30, aos sábados às 16h30, ali no mezanino. E apenas para recordar, durante essa semana de maneira especial não teremos reunião, mas retornaremos na terça-feira, sem ser dessa semana da próxima. Portanto, coloque na sua agenda, mas esteja conosco, entenda o que Deus tem planejado a sua vida. Mas voltando aqui à história, e Jairo? Tinha esquecido de Jairo, né? A gente fica pensando na mulher, coisa linda. E Jairo, né? E a filha de Jairo? Você pode imaginar como é que Jairo estava se sentindo nesse momento? Sua filha ali à morte, e Jesus Cristo ali olhando para outra pessoa todo feliz. Vai em paz, minha filha. Será que Jesus tinha perdido o foco? Será? E aqui, queridos, nós encontramos o terceiro e último princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Em momento de desespero, demonstre uma atitude de obediência. Em seguida ali, quando Jairo estava desesperado com a aparente ali demora de Jesus, angustiado no coração, Jesus vem logo. Ele é abordado por um mensageiro que chega da sua casa. Um mensageiro que chegaria abrindo passagem, dá licença, cadê Jairo? Patrão, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Lamento, Jairo, mas sua filha morreu. Basicamente o que ele disse foi o seguinte: agora Jairo, é o seguinte, agora é perda de tempo. Não tem mais necessidade de levar Jesus para sua casa. Acabou. Em outras palavras, o que aquele mensageiro disse foi o seguinte: Jairo, agora é impossível, acabou. Só que agora a situação muda por completo. Antes era Jairo que estava ali implorando: Jesus, vem comigo. Antes foi Jairo que convenceu Jesus: Senhor, vem para minha casa. Mas naquele momento Jesus Cristo, ele toma o controle da situação em suas mãos. E agora é Jesus
quem tenta convencer Jairo a não desistir. Agora é Jesus quem faz o convite para Jairo. A Bíblia diz que, não fazendo caso do que eles disseram. E queridos, aqui quando nós analisamos o texto original em grego, basicamente a gente mais ou menos podia traduzir assim: não dando atenção. Cristo ignorou o que falaram. Não dando atenção significa Jesus ignorou a informação. Cristo ignorou. E queridos, eu digo a vocês, que coisa linda é essa? Ignore aqueles que dizem que é impossível. Ignore aqueles que dizem que é muito tarde para recomeçar. Ignore aqueles que dizem que não vale a pena tentar novamente. Ignore aqueles que sempre, em toda e qualquer situação, apenas veem tudo como uma ameaça e nunca como uma oportunidade. E naquele momento que Cristo não dá atenção, ignora aquilo, Cristo diz algo, queridos, que é maravilhoso. Cristo olha para Jairo e diz: filho, não temas, crê somente. Não tem medo, acredita. Jesus fez um convite para Jairo. Jairo, é o seguinte, meu filho, vem comigo e veja que o que não é possível, aquilo que não é possível ver com os olhos humanos, é possível para mim. Basicamente, Cristo diz: Jairo, vem e veja o invisível. Jairo, vem, confia em mim. Naquele momento, Jairo, ele precisava decidir: ouvir e obedecer a Jesus Cristo, ou ouvir e atender outras pessoas. Ouvir e atender aquele que era o sentimento normal. Morreu, acabou. Naquele momento ele precisava tomar uma decisão de entrega, de obediência. Quem devo obedecer? Eu me recordo como se fosse hoje. Acho que o primeiro momento que eu tive com meu filho, com o Nico, numa piscina. Ele era pequenininho, eu lembro que ele estava na beiradinha. Coisa mais linda, meu filho, né? Eu disse: filho, pula. E ele disse assim para mim: estou com medo. Estou com medo. Eu disse para ele assim: eu sei, filho, mas confia em mim, pode pular, eu vou te segurar. Ele deu um passinho para trás. E pulou. Paulo diz, queridos, o seguinte: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ele sabia que eu ia segurar ele, e ele confiou. Ele viu antes o pai segurando, e ele pulou. Querido, só existe um caminho. Somente podemos alcançar o impossível quando nós vemos o invisível. Jesus fez com que Jairo tivesse que fazer uma escolha: viver pelos fatos, a realidade, a filha havia morrido, ou naquele momento dar um passo por fé. Mas eu pergunto a você, como é que nós podemos de fato, queridos, viver uma vida de fé? Como podemos viver uma vida de fé? Viver por fé, queridos, significa crer mesmo quando nós não vemos. Ver quando nós não enxergamos. Paulo afirma, daquele que é considerado o principal texto bíblico sobre fé, Hebreus, capítulo 11. Ora, a fé
é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Lembre-se bem de duas partes aqui desse verso: certeza e coisas que não vemos. Certeza e coisas que não vemos. As duas coisas, queridos, vão juntas. Parece até uma contradição, mas a Bíblia nos ensina que fé é visualizar, é ver o futuro no presente. Fé significa, queridos, estar certo daquilo que você não enxerga, daquilo que você não vê. É conseguir ver o que ainda virá. O homem diz que você precisa ver para crer, né? Não é isso que dizem por aí? Deus diz exatamente o contrário. Você precisa crer para ver. Uma vida, queridos, com Deus significa que nós temos que crer antes mesmo de ver. Temos que crer antes mesmo de ver. Existem situações de nossa jornada com Deus em que nada mais podemos fazer, queridos, do que ter fé. Ver antes. E é exatamente essa a situação de Jairo. O que fazer? Deus diz: não tenha medo, acredite. Crer antes de ver. E naquele momento, queridos, fé significava acreditar que Deus pode transformar sonhos em realidade. Crer. E que nos leva ao segundo ponto, sobre o que realmente significa viver por fé. Fé, queridos, obedecer, mesmo quando a gente não entende. Nesse mesmo texto de Hebreus 11, que acabei de ler, um pouco mais abaixo nós encontramos uma outra experiência que nos ensina exatamente essa íntima relação entre fé e obediência. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Abraão, queridos, tinha 75 anos quando Deus aparece para ele e diz mais ou menos o seguinte: sai da tua terra, sai aí dentre os parentes que você tem, a casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Até então, naquele momento, Abraão morava na cidade de Ur, dos caldeus. E em função do relato bíblico, quando você lê, você percebe que tudo aquilo que Abraão tinha, o que ele possuía, você pode imaginar que ele vivia uma ótima vida. Sempre o carro do ano na garagem, um monte de empregado, um monte de amigos, esposa maravilhosa, linda, ele teve que mentir depois, né? A mulher era tão linda de fechar comércio. Vocês riem? Era linda mesmo. E Abraão tinha tudo o que um homem pode imaginar para ser feliz. Ele tinha tudo. Era só pedir ali para aposentar e acabou. Só que Deus aparece, 75 anos já é a idade de parar, né? Deus aparece para ele e muda completamente a vida de Abraão. Deus diz: Abraão, é o seguinte, meu querido, eu quero que você mude de cidade. Na verdade, eu quero que você mude de país. Mas como Abraão já era amigo de Deus, ele começou a conversar e disse: tudo bem, Senhor, mas como é que é mesmo o nome da cidade que eu vou? Abraão, você vai saber quando você chegar. Sai. E Deus continua: Abraão, tem mais só uma coisinha que eu quero te dizer. Eu vou fazer de você uma grande nação. E eu vou abençoar todas as famílias da terra, de uma maneira ou outra, através de você. De mim, Senhor? Sim, Senhor Abraão, através de você. Mas, Senhor, como é que eu vou saber que eu cheguei no lugar que o Senhor quer que eu vá? E Deus diz mais uma vez, assegura para ele: eu te mostrarei. Pergunta: você iria? Se você estivesse no lugar de Abraão, esse papo todo aí com Deus, você iria? Teria aceito o desafio ou não? Fé, queridos, é obedecer mesmo quando a gente não entende. E aos 75 anos de idade, Abraão recomeçou sua vida. E a história diz que realmente ele tornou-se uma grande nação. Ele obedeceu mesmo quando ele não via. Ele obedeceu quando ele não entendia. E, queridos, nós precisamos desenvolver em nós o mesmo tipo de fé, o mesmo tipo de confiança em Deus.
Porque fé significa obedecer quando nós não entendemos. O problema é que a grande maioria das pessoas quer ter a garantia de que vão ser bem ali sucedidas antes de arriscarem qualquer coisa na vida. Só que Deus diz não. Exercer fé, meus queridos, sempre envolve risco. Vocês ouviram ou não? Exercer fé sempre envolve risco. Mas por quê, hein? Porque Deus quer te forçar. Deus quer forçar você e a mim a confiar nele. E por sinal, você sabe qual é um dos grandes testes da fé? É quando você é levado a, por exemplo, estender perdão a alguém. Nunca parece ser aquilo que nós queremos fazer, mas sempre é a melhor coisa que nós podemos fazer. Fé é fazer a coisa certa. E mesmo quando parece absurdo ali aos olhos das outras pessoas, mesmo quando ninguém entende, a Bíblia afirma a nós, queridos, de maneira categórica: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus. Dê o passo da fé. Fé é crer, mesmo quando não vemos. E também, queridos, obedecer quando nós não entendemos. Só que para agir assim, nós precisamos de uma mudança de atitude. E agora, Jesus Cristo à frente, não atrás, vai chegando ali na casa de Jairo. Jesus viu toda aquela confusão ali, desespero. Naquela época eles contratavam pessoas para chorar, para gritar o desespero da morte. E quando Cristo vê toda aquela bagunça, Cristo faz uma pergunta: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Nós vemos morte, Jesus vê um sono. Nós vemos desespero, Jesus vê esperança. Nós vemos o fim, Jesus Cristo vê a chance de um novo começo. Só que isso era demais para aquelas pessoas que estavam ali. Dorme! O que é esse homem? E o texto bíblico diz que as pessoas, queridos, todos começaram a rir de Jesus. Escuta bem. Da próxima vez que zombarem da sua fé, nunca se esqueça que zombaram da fé de Cristo. Mas preste atenção naquilo que Jesus Cristo fez em seguida. Ele, porém, ordenou, diz o texto bíblico, que eles saíssem. Jesus não apenas pediu: dá licença, vocês podiam... Não. Ele colocou aquelas pessoas para fora. A palavra aqui, queridos, no original, a mesma palavra utilizada quando Cristo expulsou os cambistas ali do templo. É a mesma palavra quando Jesus Cristo expulsou demônios. Cristo colocou aquelas pessoas para fora. E Deus naquele momento, o próprio Deus, Cristo, sabia o que precisava ser feito. E que Deus sabe que nós somos cegos. Deus sabe que a vida nessa terra é sempre andar por uma escada, sem janela e sem luz. Ele sabe que viver pela fé e não por fatos não é algo natural para nós. Ele sabe. E por isso Jesus Cristo, Ele tira aquelas pessoas dali, chama 13 seus discípulos, Jairo, sua esposa, e vai até o local onde estava a menina.
Você lembra o pedido de Jairo? Senhor, vai e coloca a tua mão sobre minha filha para que ela viva. Cristo disse, eu vou. E Cristo fez o que Jairo pediu. Jesus Cristo pegou a mão daquela menina em suas mãos. E Cristo diz, menina, eu te ordeno, levanta-te. Naquele mesmo instante, seu corpo estremece. Seu coração volta mais uma vez a bater. Seus pulmões a absorver oxigênio. Sua mente. Seus olhos. Da morte para a vida. No mesmo ano que a filha de Jairo nasceu, aquela mulher ficou doente. Vidas diferentes, mas uma mesma verdade. 12 anos de alegria para Jairo, até o momento do desespero em que ele não mais sabia o que fazer. 12 anos de sofrimento para aquela mulher, até o momento que ela não sabia mais o que fazer. Só que em ambos os casos, em ambas as histórias, eles decidiram buscar Jesus Cristo, decidiram agir por fé, decidiram fazer algo, não por fato, mas por fé. E Cristo realizou o milagre da fé. Uma tocou em Cristo, a outra foi tocada por Jesus, mas ambas foram transformadas. E eu não poderia, queridos, concluir sem aproveitar este momento para que você possa tocar ou ser tocado, não sei, para que você possa abrir tua mente e teu coração a Deus nesse momento. Você que está aqui, você que nos assiste, a que essa transformação possa ocorrer na tua vida, naquilo que você precisa. Pai eterno, que experiência extraordinária foi essa? A história de Jairo e sua filha, a história daquela mulher. Em ambas as experiências, Senhor, quão importante foi a fé daquelas pessoas. Para aquela mulher era a última esperança. Para Jairo, depois que ele foi confrontado com a realidade da morte da filha, tem que ouvir de Jesus Cristo, não tenha medo, acredite. Ele teve que exercer fé ao seguir Jesus Cristo. E meu Deus, não conheço a vida das pessoas que estão aqui, mas Tu conheces, Senhor. Aqueles que nesse momento ouvem ou assistem essa mensagem, Tu conheces, Pai. E suplico em Tua misericórdia que o toque da fé possa ocorrer, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Aqueles que ainda conseguem e têm um restinho de força em si para esticar o braço, a ponta dos dedos e tocar em Ti, que esse toque de fé seja eficaz e poderoso, Senhor, e que Tu possas agir na vida deles. Mas que sabe, alguns já estão mortos espiritualmente, e a esses suplico, Pai, que Tu possas tomá-los pela mão e possa dizer: meu filho, minha filha, eu te ordeno, levanta-te. Confiamos em Ti, Senhor. Tu possas atuar de acordo com Tua vontade em nossa vida. E só Te lhe suplicamos em nome, pelo amor, graça e misericórdia de Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus abençoe mais uma vez, uma maravilhosa semana a todos e nos vemos no próximo sábado.